Gente, neste bloco a gente vai falar sobre uma grande novidade para o esporte maranhense. E eu confesso que fico até emocionado quando falo deste atleta, por tudo aquilo que ele representou para o estado do Maranhão e para o Brasil. Eu estou falando de Rei Zulu, um grande precursor na luta livre, hoje MMA, mas anteriormente luta livre, e ele desbravou não só o Nordeste brasileiro, o Brasil, mas também foi destaque no mundo, porque lutou no Japão e outros grandes países do mundo. É que no próximo dia 12 deste mês de dezembro, o Rei Zulu, a história dele, maravilhosa como atleta, vai ser contada em um livro, numa noite de gala. Aliás, noite esta que o Rei Zulu merece, por tudo aquilo que fizera na sua carreira como atleta. E para falar mais sobre essa homenagem justíssima, eu repito, que será prestada ao Rei Zulu, estou recebendo aqui o Procurador-Geral Adjunto do Estado do Maranhão, o Dr. Bruno Tomé Fonseca, que havia estado aqui no quadro Sala de Entrevista, no portal da TV Assembleia, e já adiantava que estava produzindo material no forno para que pudesse mostrar ao Brasil e ao mundo, né, com a materialização desta obra, que é intitulada Rei Zulu, a Majestade Bárbara. Olha o título da obra. Que satisfação tê-lo aqui mais uma vez na TV Assembleia. A honra é toda minha, senhores espectadores, cumprimento a todos, cumprimento ao meu amigo Juraci Filho, TV Assembleia pelo espaço concedido, espaço esse destinado realmente à celebração de um grande momento, de um esportista maranhense que até então estava atravessando por dificuldades muito sensíveis, tanto do ponto de vista financeiro, como também ainda atravessa do ponto de vista de saúde, nosso Rei Zulu. O Rei Zulu foi um esportista que despontou em meados da década de 70, 80, num gênero até então pouco divulgado, né? Fora da família Gracie, né? Que explorava o jiu-jitsu, mas que o domínio no Brasil era da família Gracie. Da família Gracie no jiu-jitsu, e o Rei Zulu, de uma certa forma, foi um grande desbravador da luta livre em nível nacional. Porque o Rei Zulu, ele atravessou as fronteiras do estado do Maranhão. Eis o grande diferencial do Rei Zulu. Na coragem, né? Ele enfrentava adversários de qualquer gênero desportivo, seja karatê, judô, jiu-jitsu. Independente até mesmo das habilidades do adversário. Independente, ele não via... Porque às vezes o adversário era campeão de jiu-jitsu, às vezes ele tinha a habilidade do karatê, às vezes ele era judoca. Exatamente. E ele enfrentava, às vezes tinha outras artes marciais, o conhecimento, independente, né, das habilidades do adversário, ele topava a luta, né? Topava a luta, não... E fazia questão de manter intacto o seu estilo de luta, que era baseado numa luta da nossa Baixada Maranhense, intitulada Tarracá, né, que é a luta típica dos índios, dos ribeirinhos aqui da nossa Baixada Maranhense, já visto que ele é de beque e mão. Então o Zulu, ele é um fenômeno que extrapolou fronteiras do nosso estado. Hoje o Zulu, eu conversei para fazer esse trabalho de pesquisa, conversei com gente do Brasil inteiro praticamente. Conversei gente do eixo Rio-São Paulo, conversei com pessoas do Rio Grande do Sul, né? E todas são no sentido de venerar o Zulu, de admirar o Zulu, pela simplicidade dele e por tudo aquilo que ele atravessou para chegar nesse estrelato, né? Desse gênero de luta, né? Até chegar no auge da glorificação dele enquanto profissional, quando ele enfrentou o Rickson Gracie no Maracanãzinho. Lotado, 15 mil pessoas, né? E o Sérgio Battarelli, campeão mundial de kickboxer, né? Grande campeão, e que ele venceu o Battarelli de uma maneira inquestionável, né? Ou seja, celebrizando realmente o grande lutador que foi o Zulu. Agora, doutor Bruno, o que moveu um homem operador do direito, um procurador, né, geral adjunto do estado do Maranhão, um homem, né, acostumado à literatura jurídica, mas um amante do esporte, eu sei disso, conheço a sua trajetória. O que moveu o senhor, a partir de quando o senhor sentiu na missão de retratar na literatura aquilo que o senhor admirou e, através da sua retina,
o senhor trouxe para a sua hipófise, para o cérebro, e tenho a certeza que foi para o coração também, para poder descrever a história marcante de um ídolo do esporte maranhense, mas que estava adormecido. Verdade, verdade. Nesse caso, a memória afetiva realmente contou bastante nesse aspecto, como um amigo muito bem explorou. A memória afetiva nos leva realmente a fazer coisas do ponto de vista literário, né, que a gente, explorando habilidades que a gente às vezes nem acha que tem, né? Poxa, como é que eu vou falar sobre o esporte se eu não sou um especialista, né? Mas acaba se tornando tudo muito fácil quando você tem vontade de fazer. E o que me levou a isso? Eu sempre assisti os programas Maranhão TV, Memória Eletrônica do Maranhão TV, com o jornalista José Raimundo Rodrigues, em que eu assistia as lutas de Zulu contra o Rambo, contra o He-Man, sabe? E eu achava aquilo tão pitoresco, aquilo tão... Tinha um tal de Diabo Louro. Diabo Louro, Sombra da Noite, vários lutadores. E eu achava aquilo muito genuíno, sabe? Aquilo ao mesmo tempo que era uma demonstração de força, né, de seu estilo de luta, mas eu achava que aquilo era autêntico, era genuíno, que aquele homem merecia um destaque de alguma maneira. Eu tenho que conhecer esse cara de alguma maneira. Até que culminou quando em 95 para 96 eu assisti às lutas de Zulu contra o James Adler, ao vivo. Foi a minha primeira experiência ao vivo com o Rei Zulu. Costa Rodrigues, Ginásio Castelinho. Isso, exatamente. Costa Rodrigues e Castelinho. E que eu vi realmente aquele homem, né, aquela envergadura, né, e o homem em ação. E impressionante a compreensão física dele, compreensão física. Forte, né? Forte, e ele já estava no seu ocaso físico, realmente. Ele já estava com 50 e poucos anos, 53 anos, se eu não me engano, quando ele foi lutar com o James. E o James era aquele outro monstro na época. O James estava no auge, né? 31 anos, lutando em alto nível. Técnica mais apurada, né? Técnica mais apurada, técnica do jiu-jitsu mais apurada, e o Zulu naquele estilo, no velho estilo dele, né? Então foram lutas realmente que marcaram a época, e marcaram a minha mente. Eu disse, rapaz, eu tenho que escrever sobre esse homem. Eu ainda não tinha um senso literário tão apurado, então eu fiquei guardando isso comigo, né? Até chegar em meados de 2, 3 anos atrás, eu percebi algumas pessoas se aproveitando do nome dele, da história, né? Da história do nome dele e das dificuldades que ele estava atravessando. Então isso me moveu a entrar no circuito para tentar fazer algo mais construtivo, né? Algo mais que realmente agregasse valor e que realmente... E também afastar esses malfeitores, né? Exatamente, fazer com que essas pessoas realmente se apercebam que você não pode se aproveitar da bondade alheia ou da dificuldade alheia para fazer algo que agregue valor, né? Então a literatura é isso, a literatura... Aí eu quero explicar, quando o senhor fala sobre afastar malfeitores, para que o telespectador possa ter uma noção. O que fez o procurador, o doutor Bruno Tomé Fonseca? Sentiu que tinham pessoas se aproveitando, criando fundos para beneficiar, entre aspas, o Zulu, e que nada existia. Na verdade eram estelionatários. E o doutor Bruno procurou a Polícia Civil, fez a denúncia, fez a pesquisa e tirou do caminho, né, essas pessoas que queriam se dar bem à custa do Rei Zulu, para que o telespectador possa entender. Exatamente. Então, realmente, você tem que acrescentar algo que venha mudar a vida da pessoa, agregar valor à vida da pessoa. E eu acredito muito na literatura, da função social da literatura. A literatura ela não deve ser aquela coisa fechada, aquela coisa voltada só para acadêmicos, né? O deleite de pessoas acadêmicas ou letradas. A literatura também tem que ter a sua função social. E eu via isso, a possibilidade de você ligar a arte literária, a literatura propriamente dita, o deleite de uma boa leitura, o deleite de um bom texto, com a questão social de uma pessoa que realmente muito acrescentou para o nosso estado do ponto de vista desportivo, né? Doutor Bruno, é verdade que depois que o senhor tomou conhecimento desses aproveitadores, né, que queriam utilizar a história e a imagem do Rei Zulu para ganhar dinheiro, se dar bem, o senhor procurou o secretário de Educação, Felipe Camarão? O governo tem um programa de valorização aos atletas, né, que deixaram de ser atletas, mas que podem contribuir no aspecto educacional escolar, nos GEMES. Tem um programa criado pelo governo Flávio Dino nesse sentido, de valorização. E o senhor conversou, estudou a possibilidade, foi bem aceito pelo governador e pelo secretário para que fosse inserido o Rei Zulu também neste programa como embaixador do esporte educacional? Exatamente, exatamente. O secretário Felipe, ele foi muito sensível a esse contexto difícil que o Rei Zulu atravessava, né?
eu procurei e disse, Felipe, o que nós podemos ajudar? Aí foi criado justamente esse programa da SEDUC, da Secretaria de Estado da Educação, que é um programa chamado Embaixador do Esporte Educacional, ou seja, você trazer desportistas que muito acrescentaram para o nosso esporte, que já estavam esquecidos e que tem muita coisa acumulada de conhecimentos, né? E orientar a juventude realmente para o esporte, né? Ou seja, o esporte enquanto algo que muda a vida da pessoa, ou que pelo menos acrescenta ou tira o vazio de muitos jovens, né? Que muitos jovens atravessam por situações que não sabem para que lado olhar. E você levar um cidadão como o Rei Zulu, você levar grandes atletas para essa proposta, realmente é algo espetacular. E o Zulu está inserido nesse contexto desse programa, graças a Deus, e está se sentindo muito útil em razão disso. Doutor Bruno, o lançamento do livro Rei Zulu, A Majestade Bárbara, acontecerá dia 12 agora? Dia 12 nós teremos justamente aquilo que o Juraci falou no início do programa, nós teremos esse bom evento, esse grande evento, dia 12 de dezembro, às 19 horas, na livraria AMEI, no Shopping São Luís, em que nós vamos lançar o livro Rei Zulu, A Majestade Bárbara. É um livro que tem algo em torno de 200 páginas, é um trabalho realmente de 6 horas de gravações, né? Entrevistas não só com o Zulu, mas com pessoas que direto ou indiretamente se envolveram na história dele, né, positivamente ou não. Também tem uma grande pesquisa documental em sites da Biblioteca Nacional, tem muita coisa do Rei Zulu em jornais de outros estados, então no Jornal dos Esportes do Rio de Janeiro, famoso Jornal dos Esportes, famoso Cor-de-Rosa, tem muita coisa do Jornal dos Esportes disponível, e sobre o Zulu, né, nas lutas em que ele fez em outros estados, no antigo Jornal do Brasil, né? Então, foi um trabalho de pesquisa muito forte. Eu tive que analisar contratos de luta do Zulu. O Zulu fazia os contratos de luta, tudo isso. Alvará de funcionamento dos locais onde tinha luta. Então, foi uma pesquisa muito ampla, né? E eu acho que acabou... tinha muito desses contratos aí que ele era enganado, doutor. Com toda certeza, com toda certeza. Eram os contratos muito mal redigidos. Então, tudo isso foi fonte de pesquisa para que a gente chegasse nesse produto final. E acredito eu que seja uma leitura muito agradável, para que todos realmente saibam das dificuldades que um lutador como esse, pioneiro, um grande pioneiro, né, tem ao desbravar Brasil afora nesse estilo de vida. Eu, obviamente, não vou pedir para o senhor contar o que tem no livro, que vai ser realmente um momento de deleite no próximo dia 12, no São Luís Shopping, na livraria AMEI, às 19 horas, e eu estarei lá, com certeza. Agora, eu acho que uma das coisas que o livro deve ter é a forma artesanal com que o Zulu se preparava. Hoje a gente vê falar em tanta tecnologia, não o pugilista, o lutador tem que diminuir o peso e aí ele vai para uma banheira térmica e ele tem que passar tanto tempo dentro dessa banheira para perder peso, ele é medido a pressão, aquilo outro. E o Zulu carregava aqueles pneus de trator enorme, rapaz, para ganhar força e tinha uma compreensão física invejável, uma preparação espetacular, né? O treinamento do Zulu era um treinamento tribal, primitivo, realmente. É verdade. Ele arrastava pneu de trator, ele carregava pedra, jogava pedra à distância, ele pulava em cima de árvore, né? Pulava em cipó, né? Ele levava a força ao limite extremo, né? Sem qualquer cuidado. Hoje você tem a biopedância, né? De você medir até, enfim, questões muito tecnológicas a favor do esportista. O Zulu desconhecia essas coisas. E não fazia muita questão de conhecer. Ele acreditava naquilo que aquilo fosse dar certo para a proposta que ele queria. E dava certo mesmo. E geralmente dava, porque ele se manteve invicto 150 lutas, até enfrentar o Rickson. Olha isso. Né? Gente, eu conversei aqui no Esporte em Debate, com um prazer enorme, com o doutor Bruno Tomé Fonseca, procurador-geral adjunto do Estado do Maranhão, que está dando uma contribuição cultural, literária, histórica para o esporte maranhense, contando um pouco da vida e da obra e o que é mais importante. Eu sempre digo, doutor, o seguinte, olha, alguém que quiser me prestar alguma homenagem, que por favor, eu respeito as homenagens póstumas, mas preste-me em vida, para que eu possa acompanhar, para que a minha retina possa registrar e o meu coração sentir a emoção de estar sendo lembrado. E o senhor faz isso em tão boa hora. Parabéns. Obrigado, eu agradeço a gentileza. O Juraci vai estar conosco, né, mediando uma entrevista que vai acontecer no dia 12 de dezembro, a partir das 19 horas, na livraria AMEI.
convido a toda a comunidade maranhense, porque, acima de tudo, esse é um livro que não é voltado apenas para os iniciados no esporte. Esse é um livro que é voltado a toda a comunidade. Crianças, adultos, homens, mulheres. Essa é uma leitura voltada para todos, realmente. É uma leitura de férias, uma leitura de final de ano, né? Então, todos estão convidados. O Resolu estará lá também, né, para participar desse momento, para dar um pouco do registro dele de vida, né? Porque se você lança uma biografia de alguém vivo, você tem que levar a pessoa para lá, para falar um pouco daquilo ali. Então o Zulu estará lá, o Juraci estará lá. Com certeza. E todo o público está convidado de uma maneira carinhosa a prestigiar esse momento muito importante. Muito obrigado. Mais uma vez, parabéns. Obrigado, agradeço.